começarmos, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história gostosa que está vindo por aí. A história começa com Shen Lang, um médico e líder perfeito. Seu rosto foi desfigurado e ele passou metade da vida buscando uma esposa. Transmigrou para o passado com um rosto belo. Ele pensou se deveria trabalhar duro ou encontrar uma esposa. Escolheu a segunda. Anunciou que sua esposa deveria ser a mais bela e rica. Satisfeito apenas com seu rosto bonito, muitas mulheres de várias origens apareceram para o nosso protagonista escolher. O que aconteceria com ele num mundo onde a aparência importava muito? Se alguém fosse feio e sem dinheiro, não teria família. Principalmente se fosse muito feio. Shen Lang era assim. Tão feio que ter uma família parecia impossível. Porém, nem sempre foi assim. No início, Shen Lang era muito bonito. Mas, após um experimento com ácido forte, seu rosto ficou horrível, assustando as pessoas. Nenhuma garota ousava olhar para ele por mais de um segundo. Por 20 anos, ele viajou para países remotos e em guerra como um médico habilidoso, operando em tendas para ajudar os necessitados. Embora tenha se tornado quase uma lenda mundial, ele nunca conquistou o favor feminino. Certo dia, enquanto trabalhava em uma tenda médica na linha de frente, um míssil se aproximou, gerando pânico entre os médicos. Todos correram para salvar suas vidas, menos Shen Lang. Estranhamente, ele viu isso como um alívio. Seus últimos pensamentos foram que, se pudesse recomeçar, queria seu belo rosto de volta para conquistar mulheres bonitas. Nesse momento, o foguete atingiu a tenda onde Shen Lang orava. Ele abriu os olhos e se viu em uma câmara. Perguntou-se como estava ali, quando deveria ter sido despedaçado, mas parecia ter voltado no tempo. Reparou nas roupas e foi até um espelho. Ao se ver, ficou surpreso e sorriu, pois seu desejo estranho se realizou. Ele sorriu, achando que merecia seu rosto bonito de volta. Sentiu dor de cabeça quando as memórias do antigo dono do corpo se misturaram com as suas. Percebeu que a pessoa à sua frente também se chamava Shen Lang. O antigo Shen Lang era ridicularizado por ser fraco e tolo. Ficou surpreso que ele fez todos o odiarem, apesar de sua beleza. Soube que Shen Lang amava Xu Qianshan há 2 anos. Ela tinha uma doença curável apenas pelo casamento, e Shen Lang virou seu marido facilmente. Mas sua esposa o protegeu. Mesmo casados, não agiam como um casal. Só ver o rosto de Xu Qianshan diariamente já bastava para ele. Há 1 mês, Shen Lang adoeceu e o médico que Xu Qianqian trouxe disse que não havia esperança. Quando o outro Shen Lang morreu, nosso protagonista assumiu o corpo. Ele ficou feliz ao saber que era genro de uma família rica. De repente, ouviu conversas do lado de fora. Diziam que Shen Lang já deveria estar morto por envergonhar a família Xu. Mencionaram que Xiao Qiantian fingiu sua doença. Abriram o quarto de Shen Lang para ver seu corpo, mas o encontraram de pé, calmo. Os empregados ficaram chocados. Os 2 empregados ficaram realmente surpresos ao ver Shen Lang. Eles exclamaram com espanto que Shen Lang havia conseguido sobreviver. Shen Lang logo percebeu que eles tinham tentado assassiná-lo. Ele então entendeu que ser genro da família Xu era um grande problema. Algo surgiu em sua mente e ele descobriu um laptop em sua consciência. Shen Lang ficou surpreso ao notar que era exatamente o mesmo que ele possuía. Além disso, ele percebeu algo estranho com seus olhos e se concentrou em uma cômoda próxima. Ele podia ver claramente o que estava dentro, como se tivesse uma visão de raio-x. Ele se perguntou se o computador e a máquina de raios-x vieram com ele. Após a explosão, Shen Lang tentou combiná-los. Ele escaneou um vaso e viu informações detalhadas. Sua esposa chegou e ele acidentalmente escaneou o busto dela. Qiu Qianshan disse que estava preocupada com Shen Lang. O protagonista ficou chocado com a beleza da esposa. Taxiu Qianshan pediu ao médico para verificar Shen Lang. O médico verificou o pulso de Shen Lang e ficou incrédulo. Ele descobriu que Shen Lang estava subitamente muito saudável. Cao Qianshan ficou furioso, pois sabia que ele estava gravemente doente no dia anterior. Ela então se acalmou e chorou de alívio. Mas Shen Lang já tinha visto sua verdadeira face momentos antes. Cao Qianshan pediu ao médico que os deixasse a sós e começou a fingir chorar de alegria, expressando sua felicidade pela rápida recuperação da esposa. O protagonista ficou chocado, pois ela estava diferente das memórias do outro Shen Lang. Ele percebeu a falsidade de Xiao Qiantian Washan e suspirou. Ela disse a Shen Lang que seus pais estavam mortos, preocupada, ajoelhando-se para vê-lo.
Shen Lang se surpreendeu, mas continuou fingindo ser tolo. Fiao Shanshen franziu a testa, querendo apenas que Shen Lang liderasse a família. Nesse instante, um homem chutou a porta. Zhang Jin, filho de Zhong Chong, ficou frustrado porque Shen Lang não entendeu a dica. Então, ele pediu a Shen Lang para sair, pois não era mais necessário. Shen Lang não acreditava que havia se divorciado tão rápido após transmigrar. Quando Shu Kantin estava doente, só um tolo como Shen Lang se casaria com ela. Agora que ela estava melhor, Shen Lang estava sendo descartado. Fek Xuanchen se sentou na cama e admitiu a Shen Lang que eles não combinavam, já que ele percebia estar sendo expulso por ambos. Ele então decidiu e disse aos dois que iria para casa. Zhang Jin falou para ele sair em 1 hora e bateu a porta ao sair. Shen Lang sorriu e verificou sua base de novo. Ele não estava preocupado em arranjar esposa com seu belo rosto. Enquanto isso, o casal traidor ainda estava lá fora falando sobre o casamento que viria. Planejavam convidar a Yulan dourada do conde de Wangwu. Shen Lang ouviu enquanto começavam a descrever Yulan como poderosa, bonito e arrogante. Ao ouvir isso, Shen Lang escolheu Mulan como esposa. Logo depois foi expulso da residência Ezu. Não podia acreditar que foi tratado como servo, mas estava feliz por ter um rosto bonito. Um homem o observou sair. Shu Guangjin, pai de Shu Qianshan, confirmou o acordo com Shu Qianshen e avisou para não agir de imediato, pois a reputação dela estava em jogo. Hexu Guanjin declarou que eles precisavam fazer isso para agradar Zhongjin. Cao Chanshan franziu a testa, mas mesmo assim decidiu seguir a escolha do pai. Naquela noite, Shen Lang estava caminhando tranquilamente de volta para casa pela floresta, quando notou algo estranho naquele instante. Shen Lang percebeu que não teria como enfrentar todos eles, então permitiu que o capturassem. Pouco tempo depois, ele se encontrou em um local onde estavam planejando enterrá-lo vivo. O líder ordenou que o queimassem antes do enterro. Ao revisar as memórias do antigo Shen Lang, ele reconheceu Tian Heng, um famoso chefe do submundo. Shen Lang percebeu a gravidade de sua situação. Inesperadamente, Tian Heng pediu desculpas, explicando que estava apenas seguindo ordens por dinheiro. Ao perceber o olhar fixo de Shen Lang, Tian Heng tirou a mordaça de Shen Lang e perguntou por que o encarava. Shen Lang disse que ele morreria se a agulha em seu corpo não fosse retirada. Isso assustou Tian Heng e confundiu os outros. Shen Lang ofereceu ajuda, mas Tian Heng lembrou que alguém queria sua morte. Shen Lang concordou, e Tian Heng sorriu, dizendo que não o deixaria ir. Ele contou que o irmão de Shen Lang pegou dinheiro emprestado e não pagou com juros no prazo. Shen Lang lembrou-se de 3 meses atrás, quando seu pai foi até a família Shu, causou confusão e foi expulso. Estava claro que sua família pegou dinheiro emprestado por causa das ações de seu pai. Vendo a preocupação de Shen Lang, Tian Heng garantiu que em breve ele veria sua família. Shen Lang ficou surpreso e a imagem de sua outra família passou por sua mente. Decidindo decapitá-lo em vez de queimá-lo, Tian Heng ordenou que seus homens o fizessem. No entanto, Shen Lang gritou que ofereceria 0 moedas de ouro. Todos pararam em silêncio. Shen Lang prometeu entregar o dinheiro em 10 dias. Tian Heng e seus homens se entreolharam com expressões vazias ao ouvir Shen Lang. Tian Heng pensou um tempo e disse que daria só 3 dias. Shen Lang descobriu que a família Shu queria que Tan o matasse. Em 3 dias, por 1 moeda de ouro 0. Shen Lang pediu paciência, mas Tian Heng insistiu nos 3 dias. Shen Lang concordou, e Tan Heng mandou seus homens recuarem. Shen rasgou parte das roupas, tirou sangue, escreveu e entregou à segurança de Tan. Garantiu que Tian Heng tinha sua palavra. Os homens de Tian Heng zombavam de Shen Lang, chamando-o de tolo. Tian Heng designou 2 homens como monitores de Shen Lang por 3 dias. Instruiu-os a ajudar Shen Lang a chegar em casa em segurança e ficar com ele. Aconselhou a matá-lo se não o fizesse. Após isso, Shen Lang recebeu autorização para partir junto com eles. Shen Lang começou a caminhar em direção à sua casa, com os homens o seguindo a uma certa distância. De repente, ele parou por um momento, tentando manter essa distância. Ele parou novamente e refletiu sobre como conseguir juntar 1.000 moedas em apenas 3 dias. Não fazia ideia de como realizar tal feito.
Frente a essa tarefa que parecia impossível, ele lembrou que precisava encontrar uma solução, pois era crucial proteger sua família e buscar vingança contra todos que o prejudicaram. Os 2 homens atrás dele o incentivaram a ser rápido e partir. Shen Lang concordou e seguiu para casa. Estava preocupado, pois não via a família há 3 meses e temia que não quisessem vê-lo. Sua família morava na vila Maple Leaf há 10 anos, longe da água, mas ainda se sentiam forasteiros. Na cidade natal de Shen Lang, ele tinha pais e um irmão. Seu pai estava muito doente, tossindo sangue, e seu irmão com a perna machucada. Todos sentiam falta de Shen Lang. O pai sugeriu visitar a família de Heu no dia seguinte para trazer o filho de volta. Mas o irmão insistiu em ir. Embora o pai tentasse levantar, a mãe o desaconselhou, pois ele não estava bem. Quando Shen Lang voltou, ouviu tudo na porta. Foi constrangedor para ele, pois a família de He Shue quase o matou. Contudo, sua própria família enfrentou o perigo para trazê-lo de volta. A família de Shu costumava intimidar Shen Lang, e a dele não aceitava isso. Percebendo o erro, Shen Lang entendeu o amor da sua família. Com coragem, ele bateu na porta, seguindo a tradição, e se ajoelhou diante da família. Ao entrar, eles ficaram muito surpresos, mas Shen Lang não podia ficar parado diante deles. Sua família estava em choque. Sua mãe chorou ao vê-lo de volta. Ele pediu desculpas por tê-la deixado, mas ela estava feliz. Shen Lang se curvou, arrependido por suas ações. Garantiu à mãe que não visitaria mais aquela família. Ela, achando que ele estava mais sábio, o abraçou novamente. Shen Lang pediu desculpas ao pai pelas dificuldades enfrentadas. Para sua surpresa, os pais se surpreenderam com sua maturidade. O protagonista ficou surpreso com a recepção calorosa. Curioso, o irmão perguntou se Shen Lang foi expulso, e ele confirmou. Aliviada, a mãe garantiu que o pai e o irmão o apoiariam, até ajudando a encontrar a esposa desejada. Porém, Shen Lang insistiu que não era necessário, destacando que a saúde do pai era prioridade. Com a mão na testa do pai, usou visão de raio-x para analisar sua condição. Pensou em um plano para buscar ervas e curá-lo no dia seguinte. Olhando para o irmão, pediu para ver sua perna e analisou a fratura. O irmão, disposto a tudo por ele, até mencionou usar chantagem para ser curado. Atropelado por uma carruagem para arranjar dinheiro. Apesar de ofendido com a família, Shen Lang perguntou ao irmão sobre a fratura. O irmão culpou os guardas da família Shu. No dia seguinte, Shen Lang conseguiu as ervas e tratou o pai. Ele se curou rápido. Sua mãe, pai e irmão ficaram surpresos com sua habilidade. A mãe exclamou animada que poderiam economizar para abrir uma clínica e Shen Lang poderia se casar com a filha da aldeia. Shen Lang ficou surpreso com a empolgação da mãe. Ele se desculpou e saiu de casa, encontrando os homens de Tianheng. Eles o lembraram de que tinha 2 dias para salvar a família. Shen Lang voltou e sua mãe estava pronta para lavar seus pés. Envergonhado, ele recusou, dizendo que podia fazer isso. A mãe ficou chocada e chorou ao ver suas mãos limpas. Shen Lang viu que o outro Shen Lang deixava a mãe limpar seus pés. Depois, ela alegremente lavou os pés dele com água morna. Shen Lang apenas sorria ao ver uma mãe digna de filmes. Decidiu tratá-los como família e pagar o que o outro Shen Lang devia. No dia seguinte, durante o café da manhã, os homens de Tianheng bateram na porta. Eles insistiram que Shen Lang tinha que ganhar dinheiro antes do prazo. Quando a mãe de Shen Lang perguntou sobre quem eram eles, ele disse que eram amigos. Um dos membros da gangue se apresentou de forma alegre. Ela os convidou para tomar o café da manhã, mas os 2 disseram que já tinham comido. Shen Lang explicou que planejava ir com eles para a cidade e que só voltaria à noite. Um membro da gangue concordou em visitar a casa dele no vilarejo para que não passasse fome. A mãe de Shen Lang, preocupada, deu-lhe um ovo para comer no caminho. Durante a viagem, encontraram um pai e filho discutindo por uma aposta perdida. Os subordinados da gangue os reconheceram e exigiram que o pai pagasse a dívida. Disseram que não precisava mais pagar e os levaram a um arbusto onde os mataram. Shen Lang perguntou aos subordinados se conheciam o pai e o filho. Revelou que os conheciam há mais de 10 anos. Explicou que os matou porque deviam 24 moedas de ouro e perderam todas as economias na noite anterior. O subordinado disse a Shen Lang que era impossível conseguir 1 milhão de moedas de ouro em 2 dias e insistiu que não havia motivo para atrasar a situação. O patriarca poderia ser morto por eles.
Segundo o subordinado, acumular essa quantia levaria 10 anos de economia de uma aldeia comum, e um garoto pobre como ele não faria isso em 2 dias. Mas Shen Lang disse que não era comum e afirmou que poderia juntar 1,0 milhão de moedas de ouro em 3 horas. Shen Lang e os homens de Tin Heng chegaram a uma das maiores e mais seguras cidades, com autoridade sobre 25 vilarejos. Especificamente, eles chegaram ao distrito comercial. Diante de um pavilhão, Shen Lang parou e declarou sua intenção de ganhar 1.000 moedas de ouro e se vingar da família Shu. A família Lin compete com a família Shu na venda de tecidos de seda. Um servo da família Lin veio cumprimentá-los. Shen Lang, em frente ao pavilhão, afirmou com confiança que tinha um acordo que poderia fazer o patriarca ganhar 5.000 moedas de ouro por ano, aproveitando a confiança do servo. Um dos homens de Tianheng se apresentou, e então o servo rapidamente foi buscar o patriarca. Após alguma persuasão, o servo os conduziu para dentro, e o patriarca saiu para discutir a proposta de negócios que Shen Lang tinha em mente. Assim como o servo, Shen Lang explicou que ele poderia oferecer uma maneira para o patriarca ganhar mais de 5.000 moedas de ouro anualmente. No entanto, ele precisava de um investimento inicial de 2.000 moedas de ouro para desbloquear essa oportunidade lucrativa. O patriarca, sentindo que seu tempo era desperdiçado, exigiu que fossem jogados fora. O homem de Tianheng ficou irritado com Shen Lang. Recusando-se a sair, Shen Lang mostrou um lenço dourado ao patriarca, que ficou surpreso. Shen Lang disse que a família Lin poderia derrotar a família Shu entregando o lenço ao monarca, mas o patriarca não acreditava que Shen Lang tivesse feito isso. Shen Lang propôs recriar o tecido e pediu 1 hora, prometendo melhorar a tintura. Esse tecido era exclusivo para a família real, vendido pela família Shu. Após explicar a receita, Shen Lang apresentou um novo lenço ao patriarca da família Lin, que ficou admirado. Em troca, ele deu a Shen Lang 2.000 moedas de ouro e recebeu a receita do tecido de seda dourada. O patriarca Lin estava impressionado e previu que poderiam superar a riqueza da família Shu. Mas a conversa foi interrompida pela chegada da família Shu, liderada por seu patriarca, que acusou Shen Lang de roubar a receita do tecido de seda. Shen Lang percebeu que a interferência da família Shu foi motivada pelo aviso do patriarca Lin. Conforme o patriarca Lin, ele os alertou porque seu filho tinha laços com os Shu, e uma aliança os beneficiaria ao colocar seu filho no exército. Enfrentando acusações e insultos sobre sua ex-esposa e seu ex-sogro, Shen Lang pensou em como sair da situação. Apesar das falsas alegações, sua ex-esposa tentou defendê-lo, chorando e pedindo misericórdia ao pai. O patriarca da família Shu, que acusou Shen Lang de roubo, chamou agentes para decidir o que fazer. Em um pedido de clemência, a ex-esposa de Shen Lang pediu que ele admitisse o roubo da receita. Sentindo-se subestimado e irritado, Shen Lang rebateu, dizendo que não havia provas. O patriarca da família Shu o chamou de incapaz, alegando que ele não criaria tal fórmula. Shen Lang então propôs um desafio. Se criasse um corante melhor, deveria ser liberado das acusações. Para surpresa da ex-esposa, ele se comprometeu a criar uma tintura roxa, então considerada feia. Shen Lang desafiou a família Shu. A ex-esposa disse que, se ele fizesse um corante melhor que o deles, retirariam as acusações. Shen Lang provocou o patriarca Shu e afirmou que os resultados seriam claros em 3 horas. Ele também solicitou que os agentes servissem como testemunhas. Durante esse período, Shen Lang trabalhou intensamente em sua fórmula, prometendo criar algo verdadeiramente extraordinário. Quando a noite caiu, a família Shu exibiu seu tecido, impressionando a todos com suas técnicas incríveis. Eles apresentaram um livro que detalhava os ingredientes para os juízes. As acusações de que Shen Lang havia roubado a receita como uma brincadeira continuaram a se acumular. O patriarca da família Shu ordenou a prisão de Shen Lang e, assim que a ordem foi dada, Shen Lang apareceu. Surpreendendo a todos, ele revelou seu corante, superando o tecido da família Shezu. A tintura era um roxo vibrante que impressionou a todos. Até a ex-esposa de Shen Lang não entendia sua transformação e resultado poderoso. Shen Lang confirmou a vitória jogando o lenço que criou e disse que, se não convencesse, mostraria outra prova. O novo lenço surpreendeu. Era colorido de arco-íris. Um juiz pediu para inspecioná-lo. Enquanto o ex-sogro de Shen Lang estava chocado, o juiz analisou o tecido e ficou surpreso com a obra-prima. Shen Lang pediu ao juiz que garantisse justiça.
O juiz perguntou ao patriarca da família Shu se aquelas receitas também foram roubadas. O homem, envergonhado, negou que fossem receitas de sua família e saiu com raiva. Sua filha pediu perdão e também se irritou. Shenlang agradeceu ao juiz. Graças a ele, desafiou a família Shu. O senhor guardava rancor deles. Shenlang perguntou como ele e Jin Yilan estavam. 3 anos atrás, enquanto um grupo caçava um urso ferido, Shenlang, que admirava uma flor próxima, se viu em perigo. Jin Mulan, filha do conde de Xuanwu, o salvou lançando sua lança na cabeça do urso. Jin Yilan cuidou de Shenlang e o atendeu pessoalmente, querendo se aproximar dela. O juiz Wang Gang tentou ensinar Shenlang para ganhar favores, mas isso não funcionou, pois o antigo Shenlang era um tolo. O juiz se irritou porque Jin Milan não apareceu e rompeu com Shenlang. Antes, Shenlang ouvia Wang Gang insultar Zhongjin, o novo sogro da família Shu. Wang Gang não acreditava que Shenlang mencionasse Jin Mulan. Ele saiu e nosso protagonista notou a rivalidade. Shenlang percebeu que as famílias Shu e Wang não o deixariam em paz se errasse. Mover. Ele esperava que seu plano funcionasse e saiu. No caminho, Shenlang encontrou sua ex-esposa Shu Qianxian, que propôs um acordo por dinheiro e receitas de tecido. Ela tentou seduzi-lo, mas Shenlang a ignorou e partiu. Fexue Qianxian usou um truque, dizendo que ele devia 1000 moedas. Shenlang perguntou como ela sabia da dívida, mas Xiao Qiantian foi embora na carruagem. O homem de Tianheng avisou Shenlang que ele tinha até o pôr do sol para entregar as moedas, ou sua família estaria em perigo. Isso deixou Shenlang preocupado e sem saber como resolver. Como Tianheng contou à família Shu sobre a aposta, ele viu que precisava resolver naquela noite, pois voltar como escravo não era opção. Olhando para o céu, ele jurou acabar com tudo de uma vez. Em uma rua da cidade, homens a cavalo escoltavam alguém importante. Pediram aos cidadãos que abrissem caminho, enquanto Shenlang estava por perto. Ao saber que Jin Milan se aproximava, ele fingiu andar casualmente. Quando a senhora passou, ele entrou no caminho colidindo com o cavalo. A senhora parou os homens, percebendo que Shenlang estava vivo. Embora ele parecesse familiar, ela não deu muita atenção e mandou levá-lo ao palácio. Eles lidariam com seu destino, pois não podiam arriscar ferir um inocente. Sem que soubessem, isso fazia parte do plano de Shenlang. Ele orquestrou tudo para conseguir uma audiência com a senhora e salvar sua família. Mesmo parecendo inconsciente, Shenlang sentia o peso na mente. As próximas ações decidiriam a vida ou morte de sua família. Logo depois, Shenlang foi para a mansão do conde Xuanwu, longe da cidade. Ao acordar, ficou surpreso com o tamanho. Jin Miling cumprimentou seus pais, que perguntaram sobre a apresentação. Ela garantiu que tudo correu bem. O pai de Mulan, porém, ficou triste porque o irmão mais novo de Mulan não foi tão heróico. Ele disse que a situação no sistema estava mudando. Colocando a família em crise, Mulan decidiu ficar e liderar a família, dizendo que não se casaria. De repente, um criado informou ao pai de Mulan que Shenlang queria discutir o casamento de Jin Mulan. Jin Zhao lembrou-se dele como o jovem atropelado pela cavalaria de Jin Mulan. Ele permitiu que Shenlang entrasse. Shenlang se apresentou ao pai de Jin Mulan, que perguntou sobre o assunto. Shenlang mencionou que ouviu sobre a proposta de casamento da família Shu para Jin Mulan, surpreendendo Jin Mulan e seus pais. A família Zhou incluía outras famílias poderosas que controlavam a província. Jin Jiao perguntou a Shenlang como ele sabia dessas informações secretas. Shenlang explicou que foi genro da família Shu e ouviu sua ex-esposa e o novo noivo dela discutindo isso. Um servo de Jin Zhou depois contou que Shenlang era... O jovem Shenlang foi expulso da família Shu por rumores maliciosos. Jin Zhou achava difícil confiar em Shenlang e mandou um servo verificar os relatórios. Jin Jiu disse a Shenlang que não confiava nele, mas a informação era valiosa, então decidiu recompensá-lo. Mesmo sem verificar o relatório, Shenlang ficou satisfeito com a recompensa. Ambicioso, ele se ajoelhou e pediu para ser servo da casa, querendo conquistar Jin Mulan. Zhu disse a Shenlang que estudaria com seu filho, mas não seria tão indulgente quanto os pais. Quando Shenlang agradeceu,
um servo entrou correndo dizendo que o general Xu Lin havia montado um acampamento perto e estava vindo. Isso chocou Shen Lang e Jin Zhou. Shen Lang sentiu a pressão, percebendo que seu plano de casar com Mulan poderia ser arruinado, pois ela poderia se casar com o jovem da família Zhu. Ele precisava de tempo para elaborar seu plano. Enquanto isso, Jin Zhou estava em uma situação complicada, pois seu exército teria que obedecer à família Xu. A esposa do conde sugeriu recusar, mas Jin Zhou temia que isso trouxesse mais problemas, principalmente se fosse uma ordem direta do rei. Desesperada, Jin Mulan desembainhou sua faca, pronta para desfigurar seu rosto. Jin Zhao a repreendeu por essa decisão precipitada, sabendo que ainda a perseguiriam mesmo que não a matassem. O rosto de Shen Lang estava arruinado. Após discutir, concordaram que Jin Mulan deveria casar com outro antes da chegada da família Zhu. Mulan se curvou, dizendo que não queria casar fora da família, pois seu irmão não podia sustentá-los, mas seu pai ignorou. Ele rapidamente escreveu uma carta e mandou um servo buscar 5 homens adequados para Mulan. Então, Shen Lang apareceu e pediu para entrar na competição. Ele correu até Jin Mulan e disse que queria casar com ela. As palavras de Shen Lang irritaram o pai de Mulan, mas sua esposa o acalmou, lembrando que Shen Lang tinha problemas mentais. Mesmo assim, o pai de Mulan mandou seus homens levarem Shen Lang para casa com 10 moedas de ouro. Nesse momento, Jin Mulan lembrou algo e chamou Shen Lang de segundo tolo, deixando o protagonista confuso. Havia um tolo mais velho na aldeia que era amigo deles. Quando Jin Mulan o conheceu, ele tinha esse apelido. Jin Mulan concordou que Shen Lang se juntasse a ele. Embora o pai de Mulan protestasse, ele questionou se Shen Lang venceria e concluiu que ele estava incluído. Com pena, ordenou que Shen Lang fosse ao 6º estúdio. Emocionado por Mulan lembrar dele, Shen Lang se preparou para competir pela chance de ser o namorado de Jin Mulan, marido. A família do conde começou a escolher um cônjuge para Mulan. Precisavam decidir rápido, pois o casamento seria à noite. O primeiro candidato era o favorito, já que ele e Jin Mulan se conheciam há 10 anos. Ele foi o juiz na disputa de Shen Lang contra a família Xu. Jin Mianlan fez uma pergunta a cada candidato e saiu após ouvir suas respostas. Chegou a hora do protagonista. Jin Mulan perguntou o que ele poderia trazer. Shen Lang pensou em várias coisas, como fazer massagem para relaxar ou melhorar o arsenal da família Jin. Mas sabia que ela não era materialista. No final, disse que lhe daria liberdade, mas apenas se não cometesse adultério. Jin Mulan ficou surpresa com a resposta dele, mas saiu irritada, corando e insultando Shen Lang. Shen Lang riu discretamente e garantiu que venceria. Maldito seja esse rosto de vilão. Logo depois, Jin Mulan voltou para seus pais e Jin Zhu pensou que seria sobre seus parentes. No entanto, Jin Mulan anunciou que escolheu Shen Lang como marido. Essa notícia perturbou o conde, que não entendia a decisão dela. Ela explicou que outros homens assumiriam o controle da família quando Jin Zhu morresse, e que Jin Mulan e seu irmão seriam negligenciados. Depois, sua mãe chorou pelo raciocínio da filha, e seu pai ficou em silêncio, mas irritado. Jin Mulan afirmou que só Shen Lang deu a resposta certa, e sua mãe lembrou da reputação dele. Jin Mulan explicou os benefícios de ter Shen Lang como marido, sugerindo que a família Xu perderia o interesse ao lidar com ele. Como ele. O conde, irritado ao ver sua filha sofrer, bateu na parede e chamou seu filho. Zhen Mulan implorava no chão. O conde pediu um chicote ao servo. Com sua esposa, foram ensinar uma lição ao filho. Um guarda levou Shen Lang a um quarto de hóspedes, confirmando-o como vencedor do concurso. Shen Lang teve a chance de se vingar das famílias Xu, Lin e de Tianheng. Pediu ao guarda que encontrasse seus pais rapidamente, pois corriam risco de morte. O guarda ficou chocado ao saber que a família de Shen Lang estava ameaçada, mesmo ele sendo genro do conde. Com seu novo status, tranquilizou Shen Lang e prometeu proteger sua família. Em uma taverna, Tianheng ordenou que fossem atrás deles e matassem Shen Lang se resistisse. Naquela noite, Xuanwu estava em frenesi. Alguns aceitaram convites de casamento do conde, enquanto bandidos tentavam matar Shen Lang e sua família. Mas não sabiam que Shen Lang casaria com Jin Yilan. Logo, os bandidos chegaram à casa de Shen Lang e arrombaram a porta. Surpreendentemente, a família de Shen Lang estava armada e pronta para lutar até a morte. Quando a família de Shen Lang ia ser morta,
O chefe dos bandidos sentiu algo atrás e viu o guarda da mansão do conde emitindo uma aura ameaçadora. O chefe bandido mencionou que a família de Shen Lang cometeu evasão fiscal. O guarda disse que seu mestre pediu a presença da família Shen em um casamento. O bandido perguntou quem era ele, e o guarda se apresentou como Jin Jiang. O ladrão reconheceu, mas se perguntou por que o conde convidava a família de Shen Lang. Ele teve que concordar em deixar Jin Jiang levá-los. Jin Jiang então mandou seus homens levarem os pais de Shen Lang nas carruagens. Depois, Jin Jiang se despediu dos bandidos. O capitão quase desmaiou. Quando Jin Jiang partiu, seus colegas perguntaram o que houve e ele explicou quem era Jin Jiang. Ele revelou que, como Shen Lang tinha uma forte ligação com a família Jin, isso poderia ser o fim para ele e para todos ali. Eles decidiram informar Tian Heng. O capitão dos bandidos agora estava planejando fugir dessa situação. Ao chegar ao esconderijo da gangue, o capitão dos bandidos encontrou Tian Heng no meio do exercício e lhe contou tudo o que havia acontecido. Após avaliar a situação, ambos assumiram que Shen Lang seria o genro da família Jin. Para isso, visitou as famílias Shu e Lin e compartilhou suas suposições. Apesar de parecer incrível, todos decidiram se preparar para qualquer plano de Shen Lang. No dia do casamento, houve especulação e grande festa. Jinju e sua esposa apareceram, assim como a carruagem do noivo. Mesmo usando uma máscara, Shen Lang surpreendeu os traidores ao sair da carruagem. O patriarca da família Lin sabia que estava acabado desde que traiu Shen. Shen Lang seguiu em frente e encontrou sua bela esposa na escada. A cerimônia de casamento prosseguiu. Os noivos homenagearam seus pais e um ao outro. Quando a cerimônia estava quase no fim, o lorde da cidade, Liu Guiyan, apareceu e pediu para ver o rosto do marido de Jin Mulan. Nesse momento, o general Zulin chegou, surpreendendo e ganhando o respeito da multidão. Ele queria ver quem se casaria com sua sobrinha, Jin Yilan. Os convidados pediram para ver o rosto do homem. Jin Mulan e Shen Lang se olharam e aceitaram. Para surpresa, era Shen Lang. Até sua ex-esposa Shu Qianqing não entendia por que uma família prestigiada o escolheria como genro. Zhang Jin, a nova noiva de Shu Kanxin, riu e chamou o casamento de Jin Mulan de falso. Ela duvidava que Jin Mulan quisesse um marido tão esbanjador. Outros convidados também acusaram nossa protagonista. Jin Jiao pediu provas da falta de inteligência de Shen Lang, e um ex-colega, um dos melhores alunos, disse que Shen Lang era burro. Shen Lang reconheceu o ex-colega e viu que ele queria impressionar a família Zhang. Sabendo que Shen Lang não entendia os caracteres mesmo após uma década de estudo, ele foi desafiado. O desafiante escreveu algumas palavras e pediu a Shen Lang que as lesse rapidamente. Ele pegou papel e pincel e escreveu 3 palavras aparentemente simples. Porém, a maioria dos convidados não conseguia lê-las. O ex-colega de classe sugeriu que Shen Lang desistisse. Shen Lang usou suas habilidades mentais de computação e decifrou as palavras com sucesso, impressionando seu ex-colega e o público, todos os outros. Para confirmar, consultaram um professor de literatura, ex-senhor da cidade, sobre a pronúncia. O professor disse que Shen Lang pronunciou tudo perfeitamente. Animado, Shen Lang testou as habilidades de um ex-colega. Escreveu um texto com palavras desconhecidas e desafiou-o a reconhecer 4. Infelizmente, o ex-colega só identificou 3, exclamando: "Sou um idiota." A situação fez todos na sala rirem e envergonharem o rapaz que tinha acabado de falar. Até Jin Milan, conhecida por ser calma, não conteve o riso. Então, o professor de literatura e ex-chefe da cidade o expulsou e perguntou a Shen Lang se ele queria decifrar uma palavra que nem seus alunos conseguiam. Shen Lang aceitou o desafio. O professor escreveu uma palavra que surpreendeu a todos, pois ninguém a reconheceu. Shen Lang sabia que era o símbolo do iene, a moeda japonesa. Ele perguntou se não sabiam pronunciar a palavra, apenas entendiam pelo contexto. Shen Lang mostrou que conhecia a pronúncia certa. Seu ex-colega se surpreendeu e disse que Shen Lang não saberia, desafiando-o a apostar. Quem perdesse, aceitaria apanhar. Quando Shen Lang explicou a palavra, o professor ficou surpreso, mas outro cara zombou, dizendo que ele inventava. O professor ficou chocado com Shen Lang. Seu aluno tentou bajulá-lo, mas o ex-lorde da cidade não pôde ajudar. Com pena do aluno, ele concordou com Shen Lang, que ganhou a aposta,
Isso surpreendeu a todos, inclusive Jin Mulan. Shen Lang fez seu ex-colega se bater. Todos ficaram surpresos com sua inteligência ao notar um pequeno detalhe. Papai Jin estava muito orgulhoso. Ele pediu a Shen Lang que cumprimentasse seus pais com Jin Mulan. Antes de saírem, o general Zhu Lin reconheceu Shen Lang como um bom homem. Shen Lang agradeceu calmamente e o general riu. O conde permitiu que Shen Lang e Jin Mulan visitassem seus pais. Shen Lang se ajoelhou e cumprimentou seus pais sem hesitar. Jin Mulan também cumprimentou os sogros. Shen Lang ficou impressionado com a graça e beleza de Jin Mulan. Jin Mulan deu-lhes tempo para conversar e marcou um jantar juntos. Ao saírem, o irmão de Shen Lang desejou-lhe sorte. Depois, Shen Lang esperou nos aposentos nupciais e Mulan entrou. Ambos ficaram envergonhados ao saber o que ocorreria no quarto. Shen Lang ainda não acreditava ter se casado com uma mulher tão linda. Jin Mulan viu que Shen Lang era diferente dos rumores. Ele explicou que o tempo doente na família Esu mudou sua visão. Mulan disse que não consumariam o casamento naquela noite, pois estava focada em cuidar da família. Shen Lang assegurou a ela que estava tudo bem, mas para evitar que ele se sentisse mal, Yilan decidiu deixar sua empregada Xiaobing para passar a noite junto dele. Shen Lang percebeu e reconheceu a beleza de Xiaobing. Jin Mulan sugeriu que seria melhor para ele ter um filho, pois isso deixaria sua família feliz. Após um breve momento de silêncio, ele brincou com Mulan e pediu a Xiaobing que tirasse a roupa. Sentindo-se um pouco envergonhada, Mulan saiu do quarto. Porém, Xiaobing começou a chorar e pediu desculpas. Shen Lang percebeu que ela não queria isso e ficou triste porque ninguém gostava dele. Pediu a Xiaobing que dormisse no quarto ao lado e ela saiu sem hesitar. Apesar de bonito, Shen Lang não conseguia segurar uma mulher e adormeceu. Na manhã seguinte, Yulan se desculpou por não poder acompanhá-lo à casa dos pais devido às suas obrigações. Ela perguntou sobre seus objetivos futuros e Shen Lang apenas expressou o desejo de se vingar da família Xue, especialmente da ex-esposa. Mulan, assustada com as palavras do marido, tomou o café da manhã confusa. Ela disse a Shen Lang que a vingança poderia causar conflitos, como não ter matado o novo marido da ex-esposa. Shen Lang reclamou por não se vingar e perguntou se poderia se declarar genro do conde. Sem objeções, ele saiu correndo para se vingar, surpreendendo Milan com seu desejo de vingança acima de conversar. Ela soube que Shen Lang encontrou seus sogros e disse que visitaria sua família, ocultando sua intenção de se vingar de Tian Heng e do homem que levou sua ex-esposa. O conde permitiu que ele fosse e sugeriu levar 2 presentes. O conde e a condessa ficaram surpresos ao ver que Shen Lang era diferente dos rumores. Ao partir, Shen Lang pediu uma carruagem, mas, surpreendentemente, eles lhe deram uma carruagem de luxo. O chefe lhe deu um cavalo, mas foi um desastre. Ele caiu várias vezes, causando constrangimento entre os soldados. Finalmente, usaram uma carruagem e chegaram à base de Tian Heng. Na entrada, os guardas ameaçaram atirar, mas um deles reconheceu um membro da milícia do conde e evitaram danos. Tian Heng foi informado e saiu com uma atitude fingida, embora estivesse secretamente irritado pelo fato de que a vingança de Shen Lang foi buscada tão cedo. Apesar da tensão, Tian Heng convidou Shen Lang a entrar na fortaleza para tomar chá. Uma vez lá dentro, Shen trouxe à tona o assunto de uma dívida de 1000 moedas, levando o chefe a fingir indiferença. Para enfatizar isso, o chefe queimou o pedaço de pano que continha a promessa, aumentando ainda mais a complexidade da situação. Enquanto o pano queimava, Tian Heng insistiu que esqueceu a dívida, mas Shen Lang discordou. Shen Lang afirmou que Tian Heng lhe devia 1000 moedas e, com a prova queimando, poderiam pensar que ele veio extorquir o chefe. O chefe fingiu calma, mas estava furioso. Mesmo irritado, ordenou que trouxessem o dinheiro. Relutante, Tian Heng entregou 1000 moedas de ouro a Shen Lang. O protagonista sugeriu que Tian Heng esquecesse o interesse, destacando que se conheciam bem. O chefe, ainda irritado, deu 100 moedas de ouro a contragosto e perguntou se havia mais pedidos. Shen Lang aproveitou para perguntar sobre quem invadiu a casa de seus pais fingindo uma prisão. Ao ouvir que Shen Lang queria prejudicar essa pessoa, Tian Heng ficou furioso. Tian Heng defendeu a pessoa dizendo que ela estava trabalhando. Shen Lang pediu que Tian Heng a apresentasse logo e saísse. Furioso, Tian Heng mandou queimar a cadeira de Shen Lang. Tian Xizun surgiu e Tian Heng disse para se esconder nos próximos dias.
De repente, Shenlang voltou, impressionado por Tian Xizun ter completado a tarefa. Shenlang havia dito que quebraria as pernas de Tian Xizun. Em resposta à ameaça de Tian Xizun à sua família, Shenlang lembrou ao chefe da promessa de quebrar as pernas de Tian Xizun. Ao retornar, Tian Heng, vendo Tian Xizun como filho e aliado aos Zhangs, confrontou Shenlang sem temer o conde. Furioso, Tan Heng quebrou uma mesa com um golpe forte, pedindo a Shenlang que parasse de intimidar. Shenlang disse que estava apenas retribuindo os maus tratos sofridos. O chefe, furioso, disse que, sendo funcionário do conde, só ele podia fazer justiça. Avisou Shenlang que qualquer dano a ele exigiria resposta do conde. Querendo amizade, o chefe negou o pedido de Shenlang para quebrar as pernas de Tian Xizun. Desafiou Shenlang e seus soldados, alertando que isso poderia perturbar a paz da comunidade. Sem se abater, Shenlang anunciou que visitaria seus pais, prometendo voltar no dia seguinte e obedecer às ordens. O chefe zombou, sugerindo que ele seguisse o fluxo. Na casa dos pais, a mãe perguntou ansiosa sobre o tratamento na mansão. Shenlang garantiu que todos eram gentis e deu presentes à família. Ele deu remédios para o irmão ferido e dinheiro para o pai comprar uma casa melhor, o que o pai hesitou em aceitar, já que o dinheiro poderia ter vindo da família do conde. Mas Shenlang explicou que vinha da venda de tecidos tingidos. Ele prometeu ajudar seu irmão assim que se recuperasse, mesmo quando o irmão quis se casar com uma viúva. À tarde, ao sair, sua mãe disse que seu melhor amigo Daxie estava em estado grave. Shenlang lembrou que, apesar do QI baixo, seu amigo tinha um grande coração. Desde criança, ele passou por experiências dolorosas, como ser abandonado e maltratado pela madrasta. Ao chegar à casa do amigo, Shenlang viu que a madrasta ia maltratá-lo. Shenlang perguntou sobre o amigo, mas ele tinha saído para trabalhar. Então, Shenlang decidiu procurá-lo e deixou dinheiro para a madrasta do amigo, garantindo um tratamento melhor. O meio-irmão sugeriu deixar o amigo sofrer nas montanhas. Determinado, Shenlang foi atrás da amiga. À noite, encontram Dasha em estado crítico. Dasha acordou e reconheceu Shenlang, explicando que se feriu ao salvar seu irmão de um animal selvagem. Sem dinheiro para tratamento, deixaram Dasha morrer nas montanhas. Irritado e nostálgico, Shenlang prometeu vingança por seu amigo. Ele perguntou a Dasha há quanto tempo fora abandonado, e ela respondeu que já passara de 5 dias sem cuidados. Aceitando sua morte, Dasha ficou feliz por Shenlang estar forte e ninguém intimidá-lo. Shenlang disse que ainda sofria intimidações. Dasha, furiosa como o Hulk, cobriu Shenlang, prometendo proteger seu melhor amigo. Vendo seu amigo quase morrer, Shenlang se emocionou com sua determinação em protegê-lo. Em lágrimas, tranquilizou-o e ajudou na recuperação. Com a ajuda dos guardas, tentou carregá-lo. Furioso, prometeu que não deixaria o amigo morrer assim. Ele jurou fazer seu pai reconhecer a capacidade do filho. Dasha queria provar ao pai que poderia cuidar dele na velhice. Levando Dasha e uma carruagem, eles chegaram à residência de Dasha. Lá, Shenlang expressou suas reclamações à família sobre a crueldade deles. Sua madrasta justificou suas ações, afirmando que as pessoas da montanha, por serem pobres, não podiam se dar ao luxo de cuidar dele. O meio-irmão de Dash zombou de Shenlang, o que o levou à frustração. Ele derrubou a mesa com toda a comida. Quando o meio-irmão tentou reclamar, Shenlang o chutou, com a intenção de deixá-lo estéril. Com dor, o meio-irmão se contorceu no chão. A madrasta de Dash, furiosa, chamou Shenlang de lixo. Shenlang, sem querer machucar mulheres, pediu que ela saísse, empurrando-a. Quando ela insistiu, ameaçou processar a família Shu. Shenlang, já sem laços com eles, disse que era genro do conde. Ele pediu à madrasta de Dash que dissesse ao marido para procurá-lo na mansão do conde. Sem se importar, Shenlang continuou. Ele foi à mansão e encontrou o chefe da guarda, candidato a genro da família. Shenlang perguntou sobre a situação e explicaram que era uma inspeção de rotina. Durante a inspeção, encontraram Dasha na carruagem e o guarda repreendeu Shenlang por trazê-la. Ordenou que saísse da carruagem, mas Shenlang insistiu que queria entrar na mansão com Dasha e ordenou que os guardas o levassem dentro. Infelizmente, suas ordens foram ignoradas.
Shen Lang tentou entrar à força com a carruagem. Nesse momento, Jin Mulan e Jin Ju chegaram e perguntaram o que ocorria. Shen Lang explicou que seu amigo estava morrendo. Eles decidiram ajudar. O sogro chamou o médico e Jin Mulan guiou a carruagem. Ela pediu desculpas a Shen Lang pela confusão dos guardas, o que o impressionou e acalmou, pois ele já havia se desculpado. Jin Mulan se sentia só na mansão, mas os chefes dos guardas a repreenderam por quebrar regras. Ela pegou um chicote, ordenou que o guarda se virasse, assustando-o. Quando ele virou, ela usou o chicote para se defender e depois para puni-lo, dizendo que não toleraria desrespeito ao marido e corrigiria a atitude do guarda. O médico depois examinou os ferimentos de Dasha, achando-os difíceis de tratar. Shen Lang questionou as habilidades do médico, pensando se ele era melhor que ele. Então Mulan perguntou se ele poderia tratar Dasha. O médico disse que sim, mas seria complicado e caro. Quando saiu para pegar o remédio, Jin Milan assegurou a Shen Lang que seu amigo se recuperaria. Shen Lang explicou que eram como irmãos, algo que Jin Mulan lembrava como dois idiotas. Logo após, o sogro de Mulan chegou e sugeriu que conversassem no escritório. Lá, o sogro de Shen Lang o repreendeu. Shen Lang pensou que era por trazer um amigo e tentou explicar. Mas o sogro o acusou de chantagear Tian Heng e prejudicar seu filho adotivo. De joelhos, Shen Lang agradeceu ao sogro por salvar sua família e amigo. Revelou os maus tratos da família Shu após ser expulso. Ao ouvir a história, o sogro de Shen Lang prometeu com raiva buscar justiça contra a família Shu. Ele disse a Shen Lang para não sair por alguns dias, garantindo que cuidaria da situação. Shen Lang, recusando-se a ficar parado, recebeu um livro com os códigos da família para memorizar antes de sair. Jin Ju disse que levou 1 mês e Zhen Mulan 23 dias. Mas ele decidiu memorizar tudo em 1 hora, usando seu scanner com um sorriso malicioso para não aborrecer seu pai. O sogro planejava contar a Jin Ju no dia seguinte. Enquanto isso, houve uma aposta sobre quanto tempo ele levaria para memorizar naquela noite. A condessa não acreditava que Jin Ju já tinha repreendido o genro. Jin Ju achou que Shen Lang precisaria de 3 meses. A condessa apostou que ele conseguiria em 1 mês, mostrando-se fraco diante da esposa. Jin Ju concordou e se abraçaram a noite toda. Na manhã seguinte, a sogra de Shen Lang tentou ajudá-lo com uma sopa para o cérebro. Mas o guarda disse que Shen Lang foi dormir cedo no dia anterior. Isso deixou sua sogra furiosa, pois achou que perderia a aposta. Na manhã seguinte, Shen Lang caminhou pela mansão. Seu sogro o repreendeu por ser preguiçoso e dormir cedo ao invés de estudar. Shen Lang garantiu que memorizou todo o código da família. Mas seu sogro duvidou, pois Shen Lang levou mais de 1 mês, enquanto Jin Mulan, um prodígio, fez isso em 23 dias. Shen Lang disse ter memorizado em 1 noite, mas seu sogro achou que era brincadeira. Para provar seu ponto, o sogro mandou um guarda trazer um chicote, querendo impor as regras da família. Shen Lang ficou preocupado que seu sogro chegasse a extremos, mas sua sogra pediu ao marido para dar a Shen Lang uma chance de se desculpar. Shen Lang recusou, dizendo que já tinha tudo memorizado e propôs um teste. Isso irritou seu sogro, que pensava em dar outra chance. O teste começou com Shen Lang recitando capítulos do código. Para surpresa de todos, ele recitou tudo, intrigando o sogro. Continuou com os capítulos, deixando a condessa satisfeita. Jin Jia ficou confusa quando Shen Lang respondeu tudo certo e largou o livro. Os sogros de Shen Lang reagiram de formas diferentes. A condessa lembrou ao marido da aposta e saiu, pedindo um chicote para punir o filho que não memorizou. Quando Jin Zhao ficou sozinho com Shen Lang, perguntou como ele realizou tal façanha. Shen Lang inicialmente falou sem sentido, mas sob pressão, revelou parte da verdade. Disse que, após morrer e reviver na casa do Shu, sua mente adquiriu a capacidade extraordinária de lembrar tudo. O sogro de Shen Lang acreditava ser uma iluminação divina. Ele contou sobre alguém que teve uma experiência semelhante. Uma pessoa que antes era ninguém, mas o jovem se tornou mestre de artes marciais, construindo uma vida próspera e protegendo um grande território. Shen Lang pensou se ele também era um viajante do tempo. Então, lembrou Jin Zhou sobre a aposta, e seu sogro permitiu que saísse. Ao tentar sair rapidamente, foi aconselhado a não se vingar de Tan Heng ainda.
Jin Zhao alertou sobre uma possível mudança no sistema que poderia tirá-lo do status de ladrão. Para a segurança da família, o sogro de Shen Lang prometeu resolver o problema em 6 meses. Shen Lang agradeceu, mas insistiu que era uma questão de honra que ele resolveria. Garantiu que, como genro do conde, ninguém o prejudicaria. Contudo, o sogro o alertou sobre enfrentar o chefe da guarda, pois sua família não tinha autoridade na cidade. Ainda assim, ele assegurou a Shen Lang que não deixaria que nenhum mal ocorresse à família deles. Shen Lang prometeu que derrotaria o chefe dentro dos limites legais, garantindo que não houvesse nenhuma ponta solta. Com a aprovação do seu sogro, Shen Lang partiu em uma missão para desafiar Tian Heng. Sua estratégia era explorar a forte dependência de Tian Heng dos cassinos para garantir sua renda. Shen Lang tinha a intenção de derrotá-lo repetidamente, até que o chefe ficasse completamente falido. Ao entrar na cidade, os cidadãos sussurravam sobre os perigos de entrar em um cassino. Um guarda queria impedi-lo, mas outro disse que não podiam interferir na decisão de Shen Lang. No cassino, Shen Lang surpreendeu outro filho adotivo de Tian Heng. O jovem ficou surpreso ao ver Shen Lang se aventurar lá. Ele rapidamente ofereceu um assento e perguntou o propósito da visita. Shen Lang manifestou seu desejo de participar do jogo, porém admitiu que não possuía dinheiro naquele instante. Ele pediu um empréstimo ao homem, que concordou prontamente, planejando emprestar-lhe uma quantia significativa. Contudo, a verdadeira intenção do homem era fazer Shen Lang perder e, em seguida, usar a dívida como pretexto para prejudicá-lo. Shen Lang solicitou uma taxa de juros de 1,0 milhão de moedas, o que representava 10% do empréstimo anual. Além disso, ele pediu uma nota promissória de 1.000 moedas. Após acertarem os termos do empréstimo, Shen Lang trocou moedas por fichas e sugeriu um jogo simples de dados, adivinhando se o número seria grande ou pequeno. As apostas começaram e o croupier colocou a xícara com dados na mesa. A empolgação cresceu quando Shen Lang fez uma grande aposta. A multidão vibrou mais ainda quando ele ganhou 1,0 milhão de moedas de ouro na primeira tentativa, mesmo perdendo a rodada. O jogador em desvantagem desafiou Shen Lang a apostar tudo. Shen Lang arriscou tudo nos dados e ganhou 2.000 moedas de ouro. Os espectadores ficaram espantados, enquanto o homem começou a se preocupar. As apostas subiam, e ele temia as grandes perdas que o cassino poderia sofrer, as maiores em anos. Além da ansiedade, ele temia a ira do pai por perder tanto, especialmente para uma família pobre como a de Shen. Até o dealer estava nervoso, suando frio. Continuando o jogo, o croupier perguntou a Shen Lang se apostaria pequeno ou grande. Shen Lang pegou a xícara com os dados. Entediado com a sorte no jogo, sugeriu mudar para o pai Gao. Isso surpreendeu 19, que achou que Shen Lang desistiria. Mas Shen Lang quis jogar cartas. Embora o jogo anterior dependesse da sorte, 19 estava confiante. Ele aceitou a sugestão de Shen Lang e pediu à equipe que preparasse o jogo rápido. No novo jogo, 32 cartas foram dispostas, e cada jogador tirou 2. O vencedor era quem tivesse o maior valor total das cartas. Ao contrário do jogo anterior, este exigia mais estratégia e podia incluir truques como identificar marcas no verso das cartas. O 19 usou essas táticas para se tornar o maior mestre do jogo na cidade de Xiwanmu. As cartas foram postas na mesa, e 19 estava decidido a fazer Shen Lang perder tanto dinheiro que ele seria expulso da mansão do conde. Quando 19 começou a tirar as cartas, Shen Lang expressou desconfiança no baralho e sugeriu comprar um novo, prometendo inspecioná-lo cuidadosamente. Essa revelação fez 19 perceber que Shen Lang estava certo. Desapontado, Shen Lang tentou sair, irritando 19. Ele então mandou um de seus homens comprar um novo baralho em uma loja neutra. Com os novos cartões, Shen Lang usou seu poder para inspecioná-los. 19 perguntou qual conjunto usar, e Shen Lang escolheu um aleatoriamente. Tudo parecia satisfatório, e o jogo começou com Shen Lang pedindo a 19 para dar o primeiro turno. 19 escolheu suas cartas com confiança, e Shen Lang usou seu superpoder para checar os números. Para surpresa dele, 19 fez uma ótima combinação com suas 2 cartas e apostou 100 moedas de ouro. Shen Lang, sem hesitar, tentou uma combinação melhor na 5ª jogada. As cartas foram reveladas, e 19 ficou surpreso. Todos ficaram chocados ao ver a mão de Shen Lang vencer a de 19. Isso aumentou a raiva de 19, fazendo-o questionar a melhora repentina de Shen Lang.
Ele acreditava que as vitórias de Shen Lang não eram apenas sorte. Seguro de suas habilidades, 19 desafiou Shen Lang para outra partida, apostando 1000 moedas de ouro. Shen Lang aceitou a aposta sem hesitar. 19 achava que podia reverter a situação e recuperar o que perdeu. O aumento das apostas gerou entusiasmo entre os espectadores, mas o que veio a seguir foi um pesadelo para 19. Rodada após rodada, Shen Lang triunfou facilmente, sem olhar suas cartas. A multidão aplaudiu, declarando Shen Lang o novo rei do jogo. 19 suava nervoso, sem entender a sorte de Shen Lang. Perder mais de 10 moedas zero para alguém que não tinha nada dias atrás parecia impossível. Ele temia a ideia de enfrentar a ira de seu pai adotivo. Com o coração pesado, levantou-se de seu assento, fingindo estar doente para sair. O desapontamento de Shen Lang era palpável. Ainda não estava satisfeito com o jogo. Desesperado para escapar da tensão crescente, 19 partiu apressadamente, deixando os aplausos da multidão na casa de jogos, sabendo que sua sorte havia acabado. Enquanto isso, o pai adotivo de 19 conversava com um amigo sobre as ameaças de Shen Lang contra seu filho. Shu aconselhou deixar Shen Lang sonhar. Tianheng não se importava. Ele disse que as coisas mudariam. Qi achava que Shen Lang estava apenas animado, e Tianheng não ligava, pois sabia que Shen Lang seria expulso de Shuzhen se perdesse mais de 10.000 moedas. Os dois riram da ideia de Shen Lang falhar. De repente, 19 entrou procurando seu pai. O pai adotivo, irritado, se perguntou no que 19 estava se metendo agora. 19 rapidamente se ajoelhou, pedindo desculpas por perder o dinheiro. O pai perguntou quanto era, esperando que não chegasse a 10.000. 19 começou a suar, pois a quantia perdida era grande e afetaria o patrimônio do conde. Com novas regras, as terras do conde foram reduzidas, mas ainda sustentavam um exército pequeno de quase 3.000 pessoas. Como o conde se importava muito com seus súditos, ele se recusava a oprimi-los. Mas isso significava que as finanças da propriedade do conde estavam muito apertadas. Kadou estava pensando no que fazer se a mansão do conde se recusasse a assumir a responsabilidade pelas ações de Shen Lang. Tan Heng então afirmou que Shen Lang havia se aproximado deles para pedir dinheiro por sua própria vontade, sem qualquer coerção. Mesmo que enfrentassem um processo, ele assegurou a Shu que tinham defesa. Shu temia que Tianheng ofendesse o conde. Tianheng, porém, afirmou que tinham apoio do senhor da cidade, da mansão do prefeito e outros, e que uma tradicional família militar como a do conde não retaliaria. Su Fe, aliviado pela confiança de Tianheng, perguntou se deviam seguir com os planos. Ele lembrou Tianheng que Shen Lang era uma fraqueza da mansão do conde. Tianheng planejou obter o documento de Shen Lang e exigir dinheiro da mansão, ansioso para causar problemas ao conde e Shen Lang. De repente, 19 mencionou 16.000 moedas de ouro, fazendo Tianheng rir e elogiar a inteligência do filho. O outro homem riu, prevendo a queda de Shen Lang por sua tolice. No entanto, a diversão dele só aumentou o nervosismo de 19. Tianheng pediu que seu filho recuperasse o acordo para enfrentar o conde. 19 confessou que não foi Shen Lang quem perdeu o dinheiro, mas eles mesmos. A sala ficou em silêncio. Furioso, Tianheng agarrou o filho e exigiu explicações. 19 admitiu que Shen Lang ganhou 16.000 moedas de ouro. Tian ficou chocado, pois esse era o lucro anual da casa de jogos, que deveria ser muito lucrativa. Ele ficou ainda mais surpreso ao ver que seu filho, geralmente esperto, perdeu no jogo. Perguntou se Shen Lang havia trapaceado. 19 não conseguiu inventar uma desculpa e seu pai o derrubou. Tianheng questionou Shu sobre Shen Lang, considerado inútil. De repente, a ex-esposa de Shen Lang apareceu e pediu calma, sugerindo investigar a situação. Tianheng se afastou, lembrando 19 sobre sua punição. Eles rapidamente voltaram com seus cavalos e logo avistaram uma multidão reunida do lado de fora da casa de jogos. Tianheng se perguntou o que estava acontecendo ali. Tianheng ficou chocado ao descobrir que a casa de jogos tinha perdido 26.000 moedas de ouro, quase metade de suas economias pessoais. Ele percebeu que estava prestes a ir à falência. Sua frustração aumentou ainda mais ao perceber que Shen Lang havia triunfado sobre os outros jogadores, pegando-o completamente desprevenido. Ele pensou em acusar Shen Lang de trapaça. Mas como genro de um conde, Shen Lang parecia intocável. Com o apoio de muitos jogadores,
Shen Lang mostrou sua bolsa de ganhos e pediu a Tian Heng para trocá-la por dinheiro. Tan Heng desmontou do cavalo e, sorrindo, sugeriu discutir o assunto. Shen Lang concordou rapidamente, inquietando os outros jogadores. Todos pediram a Tian Heng para dividir os ganhos antes de ir com Shen Lang. Shen Lang garantiu aos jogadores que confiassem nele. Sua saída foi aplaudida por todos. Depois, Shen Lang foi levado a outro lugar, fazendo Tan Heng suspeitar se Shen Lang trapaceou para vencer, complicando a situação de Tan Heng. Ele refletiu se Shen Lang estava despreocupado com o dano à reputação do conde. Enquanto viam o pôr do sol, Shen Lang disse que isso era crucial, mas que estava sendo fiel a si mesmo. Shen Lang afirmou que a fama era um fardo indesejado e que, boa ou má, sua reputação levaria à queda. Tian Han mencionou o incidente da perna quebrada de seu filho, expressando raiva e questionando a fama do filho. Depois, Shen Lang foi levado para outro lugar, fazendo Tan Heng suspeitar que Shen Lang trapaceou para vencer, complicando a situação de Tan Heng. Ele pensou se Shen Lang não se importava com o dano à reputação do conde. Ao ver o pôr do sol, Shen Lang disse que isso era importante para ele, mas destacou que estava apenas sendo fiel a si mesmo como Shen Lang. Ele disse que a fama era um fardo indesejado e que boa ou má reputação o arruinaria. Tian Heng mencionou a perna quebrada do filho, expressando raiva e questionando se o dinheiro do jogo de Shen Lang valia o dano. Estava frustrado por perder para alguém inferior como Shen Lang, manchando sua reputação. Shen Lang respondeu calmamente, garantindo a Tian Heng que não usaria seus ganhos para prejudicar seu filho. Tian Heng percebeu que Shen Lang só queria dinheiro e decidiu fazê-lo defender. Shen Lang corrigiu Tian Heng, dizendo que queria o dinheiro e ver o dano. Isso enfureceu ainda mais Tian Heng. Ele ficou furioso. Ele pisou forte, tentando intimidar Shen Lai. Os soldados do conde rapidamente cercaram Shen Lang, protegendo-o. Tian Heng olhou, sem acreditar que lidava com um louco. Disse a Shen Lang que poderia esquecer a perna quebrada do filho ou as 19.000 moedas de ouro. Até apontou como Shen Lang era sem vergonha por entrar em uma casa de jogos, algo que ninguém da família do conde havia feito. Tian Han afirmou que seria inútil pedir ao conde por dinheiro. Então, ele abriu a janela e chamou todos os apostadores para receberem seus ganhos. A multidão aplaudiu, finalmente obtendo o que desejavam. Tian Heng percebeu que os jogadores já tinham esquecido Shen Lang e provavelmente voltariam à casa de jogos para gastar. Ele sabia que recuperaria as perdas em um mês. Ele disse que ninguém apoiaria Shen Lang e que ele não teria suas 19.000 moedas de ouro. Reiterou que quebrar a perna de seu filho era só um sonho. Shen Lang aplaudiu e elogiou Tian Heng, mas apontou que ainda havia outros lugares de apostas onde Tian Heng podia ganhar. Com os apostadores, sugeriu que Tian Heng podia fechar esses lugares ou arriscar falir. Shen Lang afirmou com confiança que ninguém o impediria de entrar nos jogos. Na janela, ele anunciou à multidão que esgotariam os fundos de Tian Heng. Com isso, a multidão decidiu não trocar todas as fichas e saudou Shen Lang como herói. Shen Lang então disse a Tian Heng para encerrar a conversa, pois queria continuar apostando. Shen Lang se aventurou nas casas de jogos, ganhando muitas vezes, para a alegria dos jogadores. A empolgação era palpável, parecia mais fácil que pegar dinheiro na rua. Os funcionários estavam perplexos com as perdas para Shen Lang. As notícias das perdas substanciais logo chegaram a Tian Heng. O próprio Shen Lang apostava apenas uma moeda de ouro por vez, enquanto seus companheiros ficavam com o restante. Isso irritou Tian Heng. Vendo a frustração do pai, 16 decidiu agir e confrontar Shen Lang. Descendo as escadas, ele ameaçou expulsar Shen Lang se ele não parasse de ganhar. Shen Lang, porém, suspirou e disse que era bonito demais para ser atacado, lembrando a 16 de sua ligação com a família do conde. Isso enfureceu ainda mais o 16. Shen Lang então questionou se eles desafiariam o conde. De repente, seus guardas o cercaram.
mas surpreendeu a todos quando os jogadores se aproximaram para proteger Shenlong. A lealdade deles era clara, e 16 ficou surpreso com a mudança de lado. Tianheng anunciou que a casa de jogos fecharia hoje. Ele pediu que os jogadores voltassem no dia seguinte para receber seus ganhos. Claro, estavam relutantes em sair sem suas moedas de ouro. Shenlong os tranquilizou, sugerindo tentar a sorte em outros jogos. Todos concordaram e torceram por ele. Tianheng se arrependeu de não ter eliminado Shenlong antes e mandou seu filho fechar as outras casas de jogo. Tianheng viu sua casa esvaziar e, com raiva, pegou as fichas próximas. Ele disse a Shenlong que sua queda era só um desejo. As casas de jogos eram a principal fonte de renda da gangue de Tianheng, e fechá-las significava perder muito dinheiro. Tianheng não cedeu, mesmo lidando com Shenlong. Curiosamente, o problema real não veio de Shenlong. O patriarca Keju chamou Tianheng, que entrou no escritório de Shu, curioso sobre o que o velho queria. Taiju ouviu sobre o fechamento das casas de jogos e Tianheng confirmou. 35% dos lucros iam para a família Zhang, como proteção. Com o fechamento, a família Zhang previu problemas. Shu perguntou a Tianheng por que as fechou. Ele explicou que era para evitar perdas maiores. Shu questionou se Shenlong era tão bom nos jogos de azar. Tianheng confirmou, mas não sabia o motivo. Shu culpou Tianheng por tudo, frustrando o líder da gangue, que perguntou se deveria eliminar Shenlong. Xiao lembrou que Shenlong era protegido pelos soldados do conde. Mesmo que Tianheng conseguisse vencê-los, o conde não deixaria barato. Tianheng ficou perdido, sem saber o que fazer. Shu perguntou sobre as exigências de Shenlong, e Tianheng confirmou que Shenlong queria anular publicamente o contrato de casamento de seu filho, Pernas. Shu sugeriu que ele cumprisse a promessa, já que tinha outros filhos para apoiar. Isso irritou Tianheng, que afirmou com firmeza que todos os seus filhos eram valiosos. A técnica Shu ficou intimidada. De repente, a voz de um idoso interveio, pedindo a Tianheng que atendesse às exigências de Shenlong. Tianheng ficou surpreso ao perceber que Zhang Jin estava ouvindo. Zhang Jin incentivou-o a não procrastinar e prometeu que eliminaria Shenlong no futuro, quando a oportunidade surgisse. Como Shenlong era apenas uma figura menor em seu grande plano para adquirir a mansão do conde, ele não era uma prioridade imediata. Tianheng cerrou os punhos com força, rangendo os dentes tão intensamente que o sangue escorreu. Zhongjin havia garantido a Tianheng que ele receberia a posição de vice-lorde se eles conseguissem alcançar seus objetivos. Tianyang não teve escolha a não ser seguir as instruções do velho. Pouco depois de atender ao pedido de Shenlong, Shenlong afirmou que havia mudado de ideia sobre outra coisa. Isso deixou Tianheng extremamente irritado. Ele mencionou que outro dos filhos de Tianheng o ameaçou e queria quebrar suas pernas. Além disso, ele queria que os outros membros da gangue entrassem em sua casa ainda mais cedo para também quebrar suas pernas. Tianheng estava farto e decidiu matar Shenlong ele mesmo. Ele agarrou Shenlong com suas mãos grandes e o levantou. Os guardas mandaram parar, mas ele tentou esmagar o crânio de Shenlong. Depois, começou a separar Shenlong como uma vara frágil. Apesar das ordens dos guardas, Tianheng quebrou as costas de Shenlong. A cena ficou terrível quando o sangue jorrou de Shen Emileng. Os guardas ficaram atônitos, enquanto Tianheng ria maniacamente no banho de sangue de Shenlong. Mas era só um sonho. Shenlong estava lá, pressionando por novos termos. Tianheng não suportava ver seus filhos feridos. Por fim, ele concordou em quebrar as pernas dos dois filhos, mas Shenlong queria mais. Ele exigiu que os dois filhos fossem expulsos da gangue e que Tianheng fosse proibido de ajudá-los. Além disso, Shenlong prometeu falir os antros de apostas quando os filhos se recuperassem. No fim, Tianheng aceitou tudo. Logo, uma multidão se reuniu na praça central para ver 13 e 19 sendo disciplinados pelo pai adotivo. Quando alguém silenciou a multidão, Tianheng apareceu. Ele expressou afeição pelos dois como filhos, mas mostrou decepção por provocarem a ira de Shenlong. Fingiu estar chateado com a rebeldia deles e por ofenderem Shenlong. Pegou um bastão de seus associados e implorou a 13 para não ficar com raiva. Mas 13 ficou indiferente. Isso enfureceu Tianheng, que brandiu o bastão ameaçadoramente. A praça ecoou com o estalo das pernas de 13. Quando cederam, ele cerrou os dentes e se ajoelhou,
mostrando sua dor a todos. Ver Tianheng ferindo seu próprio filho chocou os espectadores. Enquanto isso, 16 estremeceu ao ver seu irmão ferido e reuniu coragem para questionar Tianheng, perguntando se ele falava sério. No entanto, Tianheng ficou em silêncio, segurando um grande bastão. Apesar da lealdade de 16, ele o silenciou com um comando severo e começou a quebrar suas pernas também. 16 caiu, suportando os golpes até desmaiar. Os espectadores na praça não entendiam como Tianheng podia ser tão cruel com seus próprios filhos, que eram tão leais a ele. Esse evento terrível gerou dúvidas entre os filhos adotivos de Tianheng, que temiam ser os próximos alvos. A reputação sólida de Tianheng desmoronou e o apoio à sua gangue diminuiu. Tianheng perguntou a Shen Lang se estava satisfeito com o resultado. Shen Lang, porém, expressou insatisfação, lembrando a conversa do dia anterior. Refletindo sobre o custo de suas ações, Tianheng prometeu vingança. Shen Lang pediu que ele partisse, pois já era tarde. Mas Tianheng estava cauteloso, desconfiando de mais perguntas. Mesmo com Shen Lang tentando lembrar do acordo, Tianheng continuou desconfiado. Ele perguntou sobre as moedas de ouro que Tianheng devia e pediu pressa. Tianheng ficou irritado, pois já perdera muito para os jogadores. Shen Lang disse que estava sendo misericordioso e propôs um acordo a Tianheng. 2 moedas de ouro 0 adiantadas e um contrato para as 17 restantes. Tianheng se irritou mais, pois 2.000 era o máximo que sua casa de jogos tinha. Shen Lang pediu para ele resolver logo, ou voltaria à casa de jogos, mencionando que sua esposa o esperava com o jantar. Tianheng levantou o grande bastão que segurava. Balançou com força, amaldiçoando Shen Lang e desejando esmagar seu crânio. Mas era só um sonho. Um funcionário trouxe um bilhete instruindo Tianheng a entregar o dinheiro. Como era sujo, vindo da casa de jogos, o conde ficaria irritado com Shen Lang. Tianheng se perguntou se era a ordem da família Zhang. Ele olhou ao redor e notou que estava sendo observado. Fizeram um sinal e Tianheng aceitou as condições de Shen Lang. Ordenou trazerem as 2.000 moedas de ouro solicitadas. Logo, 2 baús cheios de dinheiro chegaram, e Tianheng perguntou se Shen Lang aprovava o contrato. Shen Lang disse que sim. Tianheng sorriu, planejando não pagar o restante. Shen Lang abriu o baú e todos ficaram surpresos com as moedas de ouro brilhantes. Ele disse estar satisfeito com o dinheiro e o contrato, mas não podia aceitar o dinheiro. Mencionou que muitas vidas foram afetadas pelas casas de jogo de Tianheng e perguntou se ele poderia viver com isso. Shen Lang afirmou que não foi à casa de jogos para ganhar dinheiro, mas para buscar justiça para as milhares de famílias prejudicadas. Ao ouvir o discurso, o público começou a torcer. Shen Lang disse que seu sogro o ensinou a amar as pessoas como família e que o dinheiro que ganhou era para elas. Os olhos se arregalaram ao perceber o que ele diria. Shen Lang então espalhou as moedas de ouro, anunciando que daria tudo ao povo. Chocados, todos viram as moedas voando. Entraram em pânico, lutando pelas moedas, até se empurrando na pressa. Tianheng arregalou os olhos, incrédulo. Não podia acreditar que Shen Lang o manipulou para quebrar as pernas do filho e conquistou as pessoas com dinheiro. Sua pressão subiu ao perceber que foi enganado. Tossindo sangue, declarou ser inimigo de Shen Lang dali em diante. Mesmo que as pessoas ao redor torcessem por Shen Lang e o conde, ele mostrou raiva do prédio próximo. O monitor anterior não acreditava na astúcia de Shen Lang. Ele sorriu e disse ao senhor da cidade que suas palavras não foram claras. A alegria pode virar tristeza rapidamente. O senhor da cidade sorriu e concordou. Enquanto a multidão se aglomerava nas moedas de ouro, ele disse que não se responsabilizaria por acidentes de debandada. O senhor da cidade concordou e ponderou se Shen Lang também se machucaria, o que parecia provável. Com um sorriso, ele disse que se houvesse uma debandada e centenas morressem por causa de Shen Lang, a culpa seria da mansão do conde. O homem ficou chocado com a malícia do senhor da cidade, que mesmo sabendo que centenas de pessoas poderiam morrer, manteve-se calmo. No entanto, ambos tinham o mesmo objetivo, e o homem parou de se preocupar. Eles riram juntos, sabendo que Shen Lang faria algo errado. Do lado de fora, a multidão aplaudiu Shen Lang, desejando-lhe uma vida longa e feliz. Sem que soubessem, alguns homens estavam infiltrados na multidão. Sob ordens de Zhong Jin,
Esses homens provocaram uma briga para criar caos. Assim, as pessoas se uniriam a Shen Lang, resultando em tumulto, culpando a mansão do conde. Os cúmplices de Zhong Jin se misturaram à multidão. Mas Shen Lang os reconheceu. Ele os viu no casamento e não acreditava que Tian Heng tinha um plano alternativo. Sua memória o ajudou a lembrar os rostos. Shen Lang bateu palmas para chamar a atenção. A multidão